Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Moçambique 50 anos, um programa que faz a resenha daquilo que foi o nosso percurso histórico como país, como nação e também perspectiva daquilo que poderá ser os próximos 50 anos de Moçambique. E para esta noite temos aqui como convidado o professor Elísio Macamo, a quem já agradeço aqui a sua presença. É uma figura sobejamente conhecida aqui no mundo acadêmico e também da opinião pública, e que sempre desperta paixões e ódios, quer dizer, nunca está no meio termo. Esta semana já esteve muito bem. A próxima tempo agora está a comer com o sistema. Então, convidamos aqui o professor Elísio, porque as pessoas não conhecem o percurso, conhecem muitas vezes as suas ideias, mas não conhecem o percurso do professor. E aproveitando a sua presença, cá em Moçambique, não sei se já pagou imposto, como dizer, as opiniões sem pagar imposto. Para conversarmos também, mas temos aqui, professor, sempre uma pergunta de praxe. Este é um programa de 50 anos. A primeira questão que nós colocamos é no dia 25 de julho de 1975. Onde é que estava o professor? Bom, eu estava muito obrigado pelo convite para falar sobre mim próprio, né? E de certeza que vamos falar também sobre outros assuntos. E espero que esta conversa contribua para eu ser melhor tratado por algumas pessoas na esfera pública. Mas no dia 25 de junho de 75, na verdade no dia 24 de junho, eu estava em Xai-Xai, estava no sítio onde ocorreram as celebrações principais lá em Xai-Xai, que foi num lugar que continua aí, mas está todo degradado, que se chama Complexo. Na altura os portugueses estavam a construir um local para desportos, né? Tinha pista de atletismo, campo de futebol, tinha até uma bancada. Mas para mim o próprio dia 24 de junho pode não ter sido o mais importante no contexto da independência. O dia mais importante ocorreu uns dias antes, porque o presidente Samora e a sua comitiva passaram por Xai-Xai. Naquela marcha na altura do Rovuma ao Maputo, né? E eu, juntamente com uma vizinha, a Carlota Zaqueu, lá no bairro 4 de Xai-Xai, fui convidado para oferecer um presente ao presidente Samora, tanto dos continuadores de Xai-Xai. Era revolucionário. tive esse momento revolucionário nesse dia, né? E pronto, nós oferecemos a ele uma chica, portanto uma saia para uma dança tradicional lá que se chama Xingomano. E foi um momento muito bom para mim. E acho que, parcialmente por causa disso, também aquele momento da independência ganhou um significado especial. Eu tinha 10 anos na altura. E como é que era o presidente Samora? Como foi esse sorteio para oferecer? Bom, na verdade, eu quer dizer, não tinha idade, nem tive tempo suficiente para apreciar o homem. Eu acho que o momento que nós estávamos a atravessar já dava a ele muito carisma, né? Estava toda a gente fascinada, naturalmente, os pais, os vizinhos, e só o fato de eu ter tido esse privilégio e essa honra de fazer aquela oferta fez de mim uma espécie de mini celebridade lá na minha escola. E só isso já mostra o tipo de personalidade, o tipo de carisma que ele tinha. Mas outras coisas sobre ele não posso dizer. Já estava na escola naquela altura? Sim. Estava em que fase de ensino? Eu estava na fase primária, né? Ainda estava a fazer o ensino primário. Então faz todo o ensino primário em Xai-Xai? Uma boa parte do ensino primário eu fiz... toda a parte do ensino primário fiz em Xai-Xai, o ensino secundário uma boa parte, fiz o último ano, na altura nós íamos até a 9ª classe, então eu fiz o último ano da escola no Choco, porque o ensino geral foi transferido de Xai-Xai para o Choco, então eu saí da casa dos meus pais, como muitos outros adolescentes naquela altura de Xai-Xai,
e nós fomos viver no internato no Chocó. Então, esteve envolvido naqueles processos agrários, naquela altura lá no Chocó. O Chocó era uma espécie de base, digamos assim, da luta contra a fome e subdesenvolvimento. Bom, não, não diretamente, e também eu era ligeiramente mais novo para ter participado em algumas coisas que foram de facto interessantes. Eu teria querido participar, por exemplo, nos finais dos anos 80, dos anos 70, porque é dessa época que nós estamos a falar. Havia coisas muito interessantes, como aquelas campanhas de ceifa do arroz. Né? Então, muitos jovens, muitos adultos, mas sobretudo jovens, participaram nesse processo, saíam de Xai-Xai e de outros lugares da província de Gaza, mesmo de Maputo, iam lá fazer isso aí, a ceifa, portanto, a recolha do arroz. Para isso eu era muito novo para ter participado, mas teria gostado de participar. Então, depois de Chocó, sai de Chocó em que ano? Eu saí de Chocó em 81. Para Maputo? Para Maputo, porque naquela altura a gente podia comunicar a preferência. Mas havia colocações? Mas havia colocações, e isso era feito com base nas notas que a pessoa apresentava. E eu apresentei melhores notas na área das letras. Na verdade, o meu sonho era fazer medicina, mas fui indicado para fazer um Instituto Médio de Línguas, onde eu fui fazer tradução e interpretação aqui em Maputo, no Instituto de Línguas, onde agora está a UP, a Universidade Pedagógica. E foi assim. Então, vim para aqui, portanto... E é imediatamente enquadrado nas tarefas da Revolução? Como é que foi? Sim. Bom, naquela altura, toda a gente participava nesse tipo de coisa. Havia o trabalho voluntário, por exemplo, aos fins de semana, havia os grupos de vigilância, por exemplo, e naturalmente que havia, sobretudo, grupos culturais. Acho que aquele período, sobretudo entre 75 e 82, foi um período, do ponto de vista cultural, muito, muito interessante, né? Então, a gente fazia teatro, eu participei no teatro em Xai-Xai, mas também aqui em Maputo. Havia muita coisa que se fazia no contexto daquele momento revolucionário, mas também, de um modo geral, valorizava-se muito, creio, a formação da pessoa, não é? É verdade que, algumas vezes, uma formação num único sentido, mas, de facto, aquele momento foi, talvez até, historicamente, muito mais interessante do que o momento que estamos a atravessar agora, muito mais individualizado, muito mais dependente da tecnologia. Naquela altura era mesmo a convivência social. E havia uma crença de que pudesse, de facto, construir um país para todos, né? Sim, notava-se. Notava-se isso aí. É verdade, aqui de novo entra a questão da idade, né? Porque eu era adolescente, mesmo no início dos anos 80, continuava adolescente. E então há certas coisas que eu não podia avaliar do modo como eu consigo avaliar hoje, não é? Mas acho que não é exagero dizer que havia muito entusiasmo. A gente sentia isso pelos irmãos mais velhos, pelos pais. Havia um grande envolvimento com o projeto da Frelimo. É claro que esse envolvimento nem sempre tinha a ver com a partilha de ideologia, não é? Tinha muito a ver com aquela coisa de as pessoas saberem que finalmente tem uma nação, que finalmente é uma nacionalidade e que tem alguém a quem agradecer por ter isso aí. Então havia muita participação, os comícios que havia, os comícios de Samora Machel, os famosos comícios, eu participei em muitos desses comícios. É verdade que nem sempre eram agradáveis, porque começavam sempre tarde, nunca começavam a horas, a gente ficava à espera 3, 4 horas da comitiva chegar, e depois fechava-se o recinto, né? Por exemplo, ali na Praça da Independência, aqui em Maputo,
fechava-se o recinto, aí não podia, ninguém podia sair, sabe, havia essas coisas todas, mas depois é como ficar à espera de um músico grande e toda a gente chateada porque o concerto não está a começar a horas, mas assim que ele chega toda a gente fica entusiasmada e tudo isso aí, né? Então, depois do Instituto de Línguas, ingressa para a universidade? Não, eu nunca passei pela universidade aqui em Moçambique. Depois do Instituto de Línguas, bom, mesmo antes de terminar o Instituto de Línguas, tive uma experiência muito particular. É que eu, na verdade, até nem concluí a minha formação no Instituto de Línguas, quer dizer, formalmente concluí, mas eu fiz todo o último ano, praticamente, da minha formação como guia e intérprete e tradutor. Fiz isso aí de forma prática. Eu fui mandado pelo Instituto em serviço pelo Ministério da Defesa para ir traduzir para as nossas forças, os nossos soldados e oficiais que estavam a ser treinados na Líbia, né? Porque nós estávamos naquele momento de guerra e a Líbia tinha oferecido apoio na formação do nosso exército, mas como sabe, lá fala-se árabe e aparentemente ninguém pensou nisso aí quando se firmou o acordo, e só quando eles chegaram lá é que se deram conta de que precisariam de intérpretes e não tinha ninguém que falasse árabe, nem eu falava árabe, falava inglês, não é? Então os líbios tinham os seus intérpretes do árabe para o inglês e nós, os moçambicanos, éramos uns 5, nós traduzíamos do inglês para o português. Então eu fiz praticamente todo esse ano lá. É verdade que depois Gaddafi zangou-se com Moçambique e o que consta, ele depois já nem queria nos mandar de volta, não queria nos dar o avião para nos levar, porque ele tinha mandado aviões para nos levar, mas já não queria fazer isso aí, então ficamos muito tempo lá, sem saber se haveríamos de voltar ao país ou não, ou quando é que haveríamos de voltar. Ou iam ser convertidos para a revolução dele também. A revolução de Livre Verde. É verdade, eu passei umas boas semanas num grande campo militar, nos arredores de Trípoli, a capital da Líbia, e lá havia todo o grupo revolucionário e rebelde do mundo, né? Desde a América Latina até a Ásia, não sei quanto, é lá onde eu vivi muito tempo, e de repente um dia, numa noite até, pareceram dizer, arrumem as vossas coisas, vamos partir hoje. Então, mas não tínhamos muitas coisas, então arrumamos e regressamos a Moçambique num cargueiro, não é? Tanto, até sem cadeiras, e aquelas movimentações todas do avião, nós tínhamos que nos segurar de qualquer maneira. Não chegou a ingressar como oficial, não? Não, eu não era militar, estava apenas como tradutor. Depois voltei e trabalhei antes de continuar com os estudos, e trabalhei na Comissão Nacional do Plano. Na altura, a Comissão Nacional do Plano tinha um ministro que era o ministro Machungo, né? Ele é que era o responsável pela Comissão Nacional do Plano, mas depois houve aquele momento em que muitos membros do Bureau Político, a Comissão Política na altura, foram enviados como governadores para as províncias, e ele foi, e na sua ausência quem ficou à frente da Comissão Nacional, a Comissão Nacional do Plano foi o Rui Baltazar, né? E depois ele voltou como primeiro-ministro, né? E então praticamente ele tinha, digamos assim, as duas pastas. Eu estava lá afeto ao seu gabinete como tradutor e intérprete, mas não tinha praticamente nenhum trabalho lá. Então foi nessa altura que eu recebi uma bolsa de estudo para a Inglaterra e fui para a Inglaterra. Portanto, isso foi em 1986, 87. E foi um ano depois da morte do presidente Samora. Acompanhou aquele período? Como é que foi aquilo? Não, a morte ocorreu quando eu estava já estava em Inglaterra? Já estava lá, e por acaso estava numa conferência, a universidade convidou-me para ir fazer interpretação
numa conferência e foi durante o intervalo, enquanto um colega meu traduzia, um colega da Guiné, eu fui para o meu quarto, liguei a televisão e vi o que tinha acontecido. E de facto até depois não consegui continuar a fazer a interpretação porque fiquei muito chocado, fiquei muito afetado com a morte, claro, com a morte do presidente Samora, mas sobretudo para mim em particular com a morte de alguns dos seus acompanhantes, um dos quais, o Dino X, foi meu colega na Comissão Nacional do Plano. Portanto, nós partilhávamos o mesmo gabinete, ele era o tradutor para o francês e eu era para o inglês, sim. Mas quando foi para a Inglaterra, autorizado naquele 86, não era trair a revolução, isso era para uma das capitais do imperialismo. O normal era ter uma bolsa para a RDA, para a União Soviética. Não, mas houve muita gente que foi também para isso. Foi no quadro das reformas, já daquela aproximação? Não necessariamente. Continuamos a ter a British Council, né? Que é praticamente a agência de cooperação educacional e por aí. É tipo o Instituto Camões, não sei quando. E eles é que nos deram as bolsas. Era normal ir para a Inglaterra ou para um país de expressão inglesa por causa da natureza da profissão. Não, mesmo esse meu colega que pereceu nesse acidente, esse intérprete, ele também estudou, por exemplo, na França. Né, porque ele fazia o francês e foi lá onde ele foi aperfeiçoar o francês. Então não se via a coisa nesses termos aí, viu-se a coisa mais em termos práticos. E eu, pessoas que foram estudar para os Estados Unidos e para vários países fora do Bloco do Leste. Né? Mas já naquela altura, como é que eu olhava para o país, do ponto de vista das suas opções políticas? Sim, então, para mim esse momento foi muito importante, mesmo do ponto de vista de formação intelectual, né? Porque quando eu fui à Inglaterra, naturalmente que abriu os olhos para uma outra realidade. Comecei a ver coisas que não via em Moçambique, né? E não estou a falar de questões materiais, né? Embora essas também fossem importantes. Estou a falar do que significa viver num país que aceita o pluralismo, né? E viver num país capitalista, mas onde a pessoa sentia estar em liberdade, onde a pessoa via outras pessoas a expressarem as suas opiniões livremente, onde as pessoas não tinham nenhuma obrigação de repetir o discurso oficial, onde os jornalistas interpelavam criticamente, de forma até agressiva e robusta, os governantes, né? Então, completamente diferente, isso abriu os meus olhos e eu comecei a ler, tinha acesso aos livros, não que o acesso a livros aqui em Moçambique fosse vedado, mas lá tinha acesso a livros, a biblioteca era enorme da universidade, interessei-me muito por procurar entender o que significa viver num país que se chama democrático e o que significa viver numa república popular. E também muito por influência dessas leituras, eu acabei escrevendo uma tese de mestrado na altura, que era sobre a formação de uma nação na base de um sistema unipartidário. Portanto, escrevi isso aí em 88. E lá, de facto, eu questionava o nosso modelo. Eu comecei a sistematizar as minhas dúvidas em relação à opção que tinha sido tomada aqui em Moçambique. Portanto, intelectualmente foi um momento muito importante para mim. Mas há quem diz que Moçambique não tinha outra alternativa que não fosse esse modelo na década de 70, ou seja, critica-se que estamos a olhar para Moçambique com os olhos de hoje, mas naquela altura era tecnicamente impossível ter um outro modelo que não fosse aquele. Não, isso não é verdade. Do modo geral, não é verdade que nunca temos alternativa, não é? Agora, a questão é se nós estamos preparados a pagar o preço pela alternativa que nós tomarmos. Isso sim, com isso eu posso concordar. Mas que não havia alternativa, não. Havia alternativa e essa alternativa foi simplesmente ignorada. Não é? Ou houve uma opção por uma outra coisa.
Foi uma questão de opção política. Sim, foi opção política. É claro que a gente sempre pode dizer que a opção política foi feita dentro de um contexto muito específico. O contexto da Guerra Fria, não é? Isso é natural. Mas não foi o contexto da Guerra Fria que fez com que as pessoas se tornassem marxistas. Que as pessoas que se envolveram cada vez mais na Frelimo se tivessem tornado marxistas. Portanto, eles tiveram a convicção de que estavam a fazer a coisa certa. Eu acho até um pouco desonesto da parte das pessoas dizerem que fizeram aquela opção porque não havia outra opção. Não, fizeram aquela opção porque acreditavam, tanto acreditavam no marxismo, acreditavam naquela ideologia. Eu não vejo problema com isso aí, em as pessoas acreditar naquilo ali. Portanto, houve uma opção consciente, não foi nada... Mas as pessoas que tomaram essa eram suficientemente marxistas, ou eram aqueles governos, tinham lido livros mesmo do Marx, do socialismo, ou mesmo ler umas fichas rápidas e dizer que agora sou marxista-leninista. Bom, sentia que aqui dentro de Moçambique aquilo era aplicado com algum rigor científico, não é por isso? Bom, ideologia não se aplica com rigor científico, né? Porque ideologia é religião. Sim, é uma crença. É uma crença, né? Mas eu acho que houve e continuam a haver pessoas que eram marxistas, que são marxistas por convicção, né? Isso houve. Agora, naturalmente, quando é um contexto político fechado, né? Onde a gente não tem a opção de ser outra coisa, muita gente não vai ser genuinamente marxista, né? Vai simplesmente acompanhar... Uma questão de sobrevivência. Exatamente. Não, por exemplo, é interessante notar, por exemplo, que muita gente que fazia parte de confissões religiosas e no início havia uma certa incompatibilidade entre essas duas crenças, né? A religiosa e a revolucionária, que muita gente adotou esse discurso revolucionário, não é? E passou a falar também nesses termos. Então, eu acho que houve, de facto, um compromisso muito forte do núcleo duro, digamos assim, da Frelimo, um compromisso muito forte com o marxismo, e que eles tentaram aplicar essas coisas aí. Agora, houve também muita gente que pura e simplesmente foi na onda e andou a repetir slogans e, infelizmente, algumas dessas pessoas, ou mesmo as novas gerações, sobretudo as gerações que passam pela OJM, repetem aquelas coisas sem nunca terem entendido do que se tratava. E, pronto, tínhamos era um país socialista, revolucionário, mas também tinha guerra. Há quem diz que, bom, cometeram-se alguns excessos naquela, mas a razão principal dos excessos foi a guerra da Renamo. Qual é a sua opinião com isso? Ou seja, aquela década de desenvolvimento que tinha sido planificada não se efetivou porque houve guerra. Com a guerra já não era possível. Partilha também desse. Qual terá sido, na sua opinião, a Renamo, o papel destrutivo da Renamo foi tão decisivo para que Moçambique não fosse viável, pelo menos até a década de 90? É uma pergunta um pouco difícil de responder essa aí, porque já contém alguns pressupostos que seria necessário refletir. Assim, 3 pontos. O primeiro ponto é o seguinte: quando a gente faz opção por um determinado modelo, mas um modelo que é politicamente fechado, a nossa tendência vai ser sempre de ver inimigos desse modelo, né? Porque qualquer pessoa que duvide, e mesmo que sejam dúvidas genuínas, dizer que, olha, eu não sei se estamos certos, essa pessoa vai ser imediatamente vista como alguém que não quer o bem da revolução, né? Isso é normal. Em contextos fechados, politicamente fechados, é sempre assim. A gente está a ver também aquilo que a gente pode chamar de intolerância do novo movimento que anda por aí, a forma como eles reagem às críticas que são feitas pelas pessoas, tem muito a ver com isso, né? Então, a Frelimo criou uma espécie de psicose, né? De que quem não está conosco está contra nós, não é? E que quem aspira por um país diferente, não é?
é contra os interesses do povo moçambicano. E essa pessoa ou esse grupo começa a ser uma espécie do diabo que está a atrapalhar os planos divinos, né? Então, é nesse contexto que é preciso entender a Guerra da Renamo. Naturalmente que um fator preponderante para a Guerra da Renamo foi a desestabilização, como se dizia na altura, né? A Rodésia do Sul, num primeiro momento, e depois a África do Sul do apartheid. Mas o que criou espaço para que houvesse isso aí, que isso crescesse, foi o fechamento da própria Frelimo. Fechar as possibilidades de articulação de outros projetos de nação. Então, eu poderia dizer, quer dizer, intelectualmente faz sentido dizer que não foi a Renamo que inviabilizou o projeto moçambicano, foi a Frelimo que inviabilizou esse projeto porque fechou todas as possibilidades de articulação de projetos alternativos de sociedade, né? Não se constrói um país com essa ideia de que só nós é que sabemos o que é bom para este povo aqui. E esse foi o erro que a Frelimo cometeu em 75, mas sobretudo em 77, quando se proclamou o Partido de Vanguarda. Então houve aqui uma espécie de infantilização das pessoas. Sim, todo o regime... O paternalismo, nós é que sabemos... Exatamente. Todo o regime autoritário tem essa tendência e não há como a gente discutir essa questão, não é? Não há controvérsia em relação ao fato de que a Frelimo, com a proclamação da República, e sobretudo em 1977, com a proclamação de si própria como movimento um partido de vanguarda das massas trabalhadoras, dos camponeses e dos operários, da Aliança Operário-Camponesa, o que ela fez foi justamente fechar todos os caminhos e, ao mesmo tempo, colocar-se na posição de saber aquilo que é bom para toda a gente, né? E quando é assim, a gente tem problema. Eu até arrisco-me a dizer que, mesmo hoje, nós ainda estamos a sofrer por causa dessa ideia, porque tenho a certeza de que muita gente que está na Frelimo continua a pensar que este país aqui só está bem se estiver nas mãos da Frelimo. Tem a ver com uma cultura política autoritária, infelizmente. E como é que viu a assinatura dos Acordos de Paz? Igual a acreditar que depois da assinatura dos Acordos, em 1992, o país finalmente, digamos assim, podia encontrar-se do ponto de vista de um modelo democrático, liberal, mais ou menos aos olhos daquilo que era a sua realidade que vivia naquela altura. Sim. Bom, eu vivi essa assinatura, estava a viver fora do país, né? Não estava aqui no país, estava na Alemanha. Então, sai da Inglaterra para a Alemanha? Não, saio da Inglaterra, volto para Moçambique. Sim. E depois tenho a oportunidade de voltar à Inglaterra para trabalhar na Embaixada de Moçambique. Quando se abriu a Embaixada em Moçambique, fui uma das primeiras pessoas que foi lá, mas como secretário particular do embaixador, não como diplomata, né? Portanto, como funcionário normal. E depois saí de lá, por razões pessoais, que não interessam aqui, e eu saí e fui viver na Alemanha. E fiquei muito tempo até sem pôr os pés aqui. Qual das Alemanhas? A Alemanha do Leste? A Alemanha Ocidental. A Alemanha dos capitalistas. Sim, porque eu mudei para lá. Andou aí a contornar os países da linha correta. Sim, mas eu fui numa altura em que essa Alemanha também estava desaparecida. Foi em 89. Já tinha caído o muro de Berlim. Já tinha caído, estava a cair o muro de Berlim. É importante, tem que estudar esse quadro. O seu compromisso com a reação não é recente. Então, só que passou para final, viveu um pouco dessa utopia, mas a utopia de que as coisas iam conhecer outro rumo. Sim, então eu estava para dizer que, bom, eu não sou religioso, né? Mas quando... É ateu ou agnóstico? Eu sou agnóstico, então, porque não gosto muito da palavra ateu, né? Porque obriga-me a pressupor a existência desse ser que eu acho que não existe, né? Então,
Quando eu estava lá na Alemanha, nos primeiros anos, eu ia visitar igrejas e não sei quando. Tinha uma coisa que eu sempre fazia, era acender uma vela pela paz em Moçambique, né? Porque a guerra afetava muito, né? Como moçambicano, né? Isso é uma coisa que nunca saiu. Para quem nasceu em Gaza, Gaza foi uma das províncias muito fustigadas pela guerra. Né? Sim. Muita gente conhecida que morreu da forma mais horrível possível. Portanto, não há ninguém que não tenha uma história dessa natureza. Então, de facto, foi com grande alívio que acompanhei a assinatura do acordo de paz. E confesso que acreditei que o país fosse arrancar nesse momento, que as coisas fossem melhorar. Exato. Então vamos neste momento obedecer o nosso primeiro intervalo, voltamos na segunda parte do nosso programa, aí vamos discutir já o Moçambique multipartidário e também os desafios atuais e futuros. Até já. Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Moçambique, Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Nós queremos a nossa liberdade. Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Nós queremos a nossa liberdade. Saudações, boa noite. Estamos de volta para a segunda parte do programa Moçambique 50 anos. O professor Elísio Macamo é o nosso convidado desta noite. Professor, falávamos aqui do pós-Roma. E na sua opinião, o que fez com que o país descarrilasse, digamos, depois de Moçambique abandonou o sistema de partido único, adotou o multipartidarismo, os exilados retornaram ao país, houve um esforço, digamos, das organizações internacionais de ajudarem o país na reconstrução, incluindo até a realização das primeiras eleições em 94. O que descarrilou aí no meio? Bom, é difícil dizer assim com exatidão o que é que descarrilou. Acho que é sempre bom, quando a gente avalia processos históricos, não fazer isso aí com muita precisão, né? Porque, naturalmente, tudo o que acontece na vida é sujeito a muitos fatores aleatórios, né? Então, talvez o primeiro reparo a fazer em relação a isto é que, olha, as coisas sempre podem correr mal, né? Nós temos sempre que partir desse princípio, de tal modo que para as coisas estarem mal não precisa que alguém tenha feito algo mal, né? Pura e simplesmente, sabe, a constelação internacional, a geoestratégia, a geopolítica, os recursos que o país tem. E não é questão de dizer, olha, se nós tivermos petróleo e gás já devemos desenvolver, porque se nós tivermos petróleo e gás podemos também ter guerras, podemos ter conflitos para o acesso a esses recursos. Então há sempre muitos fatores que podem influenciar o desfecho de certas situações. Agora, do ponto de vista assim das ciências sociais, eu diria que talvez o grande problema em 92 foi que a Frelimo não estava preparada para o pluralismo, né? E não digo isto para acusar a Frelimo de maldade, estou simplesmente a dizer que ela foi forçada a se abrir, né? E quando é assim, é necessário que haja um trabalho político intenso dentro da própria Frelimo para saber que, olha, todo este tempo que andamos a dizer uns aos outros que nós é que éramos os líderes, os representantes legítimos do nosso povo, bom, estávamos numa ilusão. Nós temos que descartar isso aí, temos que nos ver apenas como uma entre várias forças neste país.
Agora está proclamando o discurso de Jonas Savimbi. Assim, ele fala assim. Que não pode existir um único representante do povo angolano. Não, e ele tem muita razão. Yeah. É verdade que pode existir alguém que lidera esse processo, né? Mas nunca com a pretensão de representar todo o povo, né? Porque o povo é feito de vários interesses. Então, de facto, acho que a Frelimo não se preparou para esse momento, de tal modo que eu suspeito que a Frelimo viu a paz como uma oportunidade para voltar a ganhar o controle do país e para que as coisas continuassem na mesma, né? Com o direito natural e histórico que ela tinha adquirido de ser a liderança deste país. Isso fez com que não houvesse uma boa gestão da paz, né? Isso fez com que houvesse insatisfação de praticamente todas as partes, sobretudo da parte da Renamo, e isso criou uma cultura política de acomodação, né? Que se a Renamo reclama muito, então faz um arranjo qualquer, um acordo qualquer, ela fica contente e as coisas continuam. E paralelamente, né? Porque nós não só mudamos de regime político, como também já mudamos de regime econômico, já formalmente, né? O que significa que começaram a acontecer coisas aqui pelas quais os dirigentes da Frelimo não tinham passado durante o auge do momento revolucionário. Portanto, começaram a surgir apetites materiais, as pessoas começaram a comprometer certos princípios que as tinham definido durante muito tempo, né? A ideia do serviço público, de servir o povo, começou a desaparecer do ponto de vista prático. E o pior do que tudo isso aí foi a ideia que, não sei se foi refletida, mas na prática ela manifestou-se dessa maneira, a ideia de que tudo o que for mal que nós fizermos é bom porque nós é que sabemos o que é bom para o povo, não é? Portanto, não há nada que nós possamos fazer que seja má, porque nós é que guardamos os interesses do nosso povo no coração. Isso propiciou muito aquilo que muita gente com legitimidade critica como sendo corrupção, não é? Porque se eu sou da Frelimo e desvio fundos, e a gente sabe também que algumas dessas coisas são feitas justamente para alimentar o partido, então está tudo bem. O que seria grave é uma pessoa da Renamo desviar fundos, né? Porque nós sabemos que uma pessoa da Renamo ou do MDM não tem os interesses do povo no coração, né? Só os da Frelimo é que tem isso aí. Então, eu acho que tudo isso aí criou uma cultura política muito nociva à preservação da paz. E uma das questões, falou aqui da parte econômica, esteve na Alemanha, como é que viu aquele movimento de retorno dos antigos trabalhadores na Alemanha? Chegou a acompanhar essa parte? Sim, estou envolvido nisso. Mesmo hoje continua a haver um movimento lá, mais de alemães, portanto, sociedade civil alemã que continua a acompanhar esse caso. Essas pessoas foram mesmo injustiçadas, foram mesmo roubadas? O que aconteceu, na sua opinião? Sim, foram. Mas isso é uma prática normal do Estado aqui em Moçambique. Começou com os portugueses, com aqueles que iam trabalhar na África do Sul. Os portugueses, o governo português ganhou muito dinheiro. Tinha um trabalho migratório. Ouro, né? Ouro sobretudo, que era assim como os sul-africanos pagavam pelo trabalho moçambicano, né? Portanto, há uma tradição do Estado aqui contra as pessoas. A questão da RDA, né, basicamente foi a seguinte, que a RDA tinha grandes problemas de mão de obra, né? Grandes problemas de mão de obra, precisava de mão de obra, e fez acordos com vários países, com Angola, com Cuba, com Vietnã e com Moçambique também. E esses acordos previam que houvesse formação desses moçambicanos. Portanto, os moçambicanos tinham a RDA para aprender uma profissão
e depois de aprenderem essa profissão, voltavam aqui para serem integrados no processo de industrialização, né? que fazia parte da política do nosso governo. Portanto, a coisa estava bem pensada, né? Não há nenhum problema em relação à própria ideia. Mas agora o que é que acontece? É que lá na Alemanha, tal como acontecia com o governo português, as pessoas só recebiam um subsídio lá na Alemanha e o seu salário era pago ao governo de Moçambique. Em Cuba também foi. Sim, para eles voltarem aqui e receberem esse dinheiro, né? E a coisa funcionou nos primeiros anos. As pessoas de facto faziam os seus contratos lá, voltavam a Moçambique e iam ao Ministério do Trabalho e recebiam o seu dinheiro. O problema é que Moçambique estava em dívida com a Alemanha Democrática. Por exemplo, por causa de vários investimentos que a Alemanha Democrática fez aqui em Moçambique, estava em dívida. Então, o que é que eles começaram a fazer? Eles começaram a dizer assim, olha, nós vamos fazer algo fictício, né? Nós pagamos o dinheiro dos trabalhadores moçambicanos, né? Mas vocês pegam nesse dinheiro e pagam a dívida, né? E a crise estava a se agudizar aqui em Moçambique. Então, as pessoas, como chegou um momento em que o governo aqui já não estava em condições de pagar as pessoas que voltavam, justamente... Porque não havia o dinheiro. Não havia o dinheiro. Foi uma manobra contabilística. Exatamente, contabilística. De encontro de contas. Exatamente. Então, quando o muro de Berlim cai, regressam muitos moçambicanos e vão apanhar o governo moçambicano em contrapé. O governo moçambicano não está em condições de pagar, porque, sabe, se a coisa tivesse continuado de forma normal, talvez o governo moçambicano tivesse continuado a ser capaz de pagar. Mas não foi. O fluxo seria pequeno, era para se controlar os exatamente. Então foi isso que apanhou o governo aqui em contramão, e depois houve o problema da desvalorização do meticã e não sei quantos, e de facto criou-se essa dívida enorme entre o Estado moçambicano e os seus próprios cidadãos, esses que foram lá trabalhar. É verdade que na própria Alemanha houve irregularidades, porque houve uma altura que eles já não estavam a formar as pessoas chegavam e iam logo para as fábricas e não sei quantos, portanto, porque eles precisavam... Foram transformados mesmo em mão de obra. Em mão de obra, sim, isso foi grave também da parte dos alemães, e o regresso também não foi bom, porque houve algumas pessoas, inclusivamente, quem disseram, olha, nós vamos trazer o seu dinheiro lá no aeroporto, vai lá ao aeroporto para pegar o voo e ninguém trouxe esse dinheiro. Então, houve muitas irregularidades também da parte dos alemães, mas houve também a preocupação dos alemães, do governo alemão, de dar dinheiro para que o governo moçambicano pudesse saldar as suas dívidas com os trabalhadores, algo que não aconteceu da melhor maneira. Portanto, acho que é importante dizer que o nosso Estado está em grande falta com os germanos. Né? Não há outra maneira de ver esta situação. O nosso Estado ludibriou as pessoas. Exato. Acho que esse era um depoimento muito importante, porque alguém que está... Mas é uma causa, fala-se muito no Parlamento, é uma causa ainda... É uma casa perdida ou ainda haverá uma solução, do ponto de vista da Alemanha? Bom, a Alemanha já... Bom, não quero defender muito a Alemanha, mas a Alemanha já fez mais do que devia ter feito para isto aqui. Já fez. E mesmo agora, por exemplo, esse grupo no qual estou envolvido agora, e que é de alemães mesmo, esse grupo aí está a tentar ajudar, mas não na perspectiva de exigir aquilo que é devido, mas está a dizer ao governo alemão, olha, vocês continuam a ter responsabilidade por estas pessoas aqui. Então nós estamos a tentar maneiras, até existe uma fundação lá, não propriamente para isto, mas uma fundação que foi criada para cuidar de todos os pendentes da RDA, né? Então, a luta agora é de conseguir convencer o governo alemão a assumir também este pendente. A continuar ainda comprometida com este pendente. Exato. Vamos avançar com a nossa entrevista.
Portanto, o presidente Chissano conduz esse processo de transição, digamos, para a democracia, com as primeiras eleições, mas em 99 temos aquela controvérsia eleitoral. O fato é que o presidente Chissano acaba sendo fragilizado politicamente, né? Do ponto de vista político interno, os números foram uma diferença extremamente tangente e que, pronto, até deixou algumas questões de legitimidade da vitória em si. E chega o presidente Guebuza, no qual o professor Elísio é tido como uma espécie do arauto do presidente Guebuza. Explica-nos lá. Foi o professor que digamos assim, escreveu o programa, ou esteve envolvido, né? Aquilo que seria o programa de Armando Guebuza. Não, claro. Claro que não. Porque as pessoas... De onde é que vem essa paixão pelo Guebuzismo? O que as pessoas esquecem é que eu fui muito crítico em relação à sua governação. Nos primeiros anos, né? Fazia muitas críticas. Fui, por exemplo, escrevia muitos textos contra essa coisa do deixa andar e não sei quantas essas críticas. Lembro do blog. Exatamente. Então não foi amor à primeira vista, né? Não ou foi cooptado, como aqui em Moçambique? Assim, como a cooptação. Não aconteceu nada disso. Por acaso até uma parte disso tem a ver com uma conversa que eu tive com um diplomata europeu aqui em Moçambique, que estava aqui em Moçambique, e com quem eu conversava muito. E eu estava a conversar com ele sobre o fato de o Partido Frelimo estar praticamente a assumir o papel de Estado, né? E isso foi visível no governo de Armando Guebuza. E isso deixou-me preocupado. Então, numa conversa sobre isso, ele fez-me ver que poderia haver alguma racionalidade nisso, onde um Estado é frágil, ter uma estrutura forte para enfrentar os desafios do desenvolvimento. Isso alterou um pouco a minha perspectiva sobre a sua governação. E então eu comecei a tentar perceber as coisas nessa perspectiva. E de facto eu vi um certo sentido de propósito na sua governação. Algo que não vi na anterior governação do presidente Chissano, talvez porque ele estivesse muito mais preocupado com a questão da paz, e algo que depois nunca mais tivemos. Depois do presidente Guebuza, praticamente ficamos sem presidência no país, e mesmo agora não sei se temos presidência ou não. Mas naquela altura eu achei que o que talvez faltou ao presidente Guebuza tivesse sido gente que pudesse ter transformado a sua visão num projeto político, né? Porque uma coisa é ter visão e outra coisa é ter um projeto político. Ele teve visão, mas essa visão nunca chegou a ser um projeto político claro, né? Portanto, faltou isso aí. E o que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, nós temos neste momento uma nova presidência e ela se define por 3 frases, não é? Vamos trabalhar, fazer diferente para ter resultados diferentes, e depois tem também uma nova era, né? Independência econômica. Então, qualquer uma dessas frases constitui aquilo que nós podemos chamar de uma visão. Mas essa visão precisa ser transformada num projeto político. Isso não está a acontecer. E eu tenho a certeza que ao fim de 10 anos, se ele se fizer eleger, vamos chegar aos 10 anos e ninguém vai saber ao certo o que ele queria dizer com vamos trabalhar, o que ele queria dizer com fazer diferente para ter resultados diferentes e o que ele queria dizer com nova era, independência econômica. Portanto, não basta ter uma visão, mas é importante ter uma visão. Por exemplo, no consulado anterior, nem visão houve assim uma coisa que parecia visão quando alguém diz o povo é meu patrão, né? Isso é uma visão, mas não foi traduzida em projeto político. Então, mas eu senti isso no presidente Guebuza e isso é que me fez
prestar muito mais atenção à sua governação e comecei a apreciar certas coisas que ele estava a fazer, mas nunca deixei de ser crítico. Chegou a ter conversas próximas com ele? Não, essa é a coisa mais interessante. Na verdade, eu sou muito... Aliás, bom, durante a sua presidência tive o privilégio e a honra de o acompanhar como intérprete, porque ele foi fazer uma visita de Estado à Alemanha e ele não tinha tradutor de alemão, e é sempre bom que o presidente tenha o seu próprio tradutor. E a embaixada em Berlim, na altura era o embaixador Carlos dos Santos, convidou-me para ser o tradutor dele durante essa viagem de uma semana. Então estive lá, acompanhei ele nas conversações, mas apenas como tradutor, não é? Portanto, nas sessões oficiais. Esse foi o primeiro contacto que eu tive com ele. E depois disso, o outro contacto foi quando ele celebrou os 80 anos do seu aniversário. Né? Mas em termos de governação, nós nunca privamos. Naturalmente que sempre tive contacto, mesmo hoje tenho esse contacto com várias pessoas que trabalhavam com ele. Portanto, tive o contato com essas pessoas, da mesma forma que tive contato com muitas pessoas que trabalharam com o presidente Nyusi, e tenho contato com muitas pessoas que trabalham com o presidente Chapo. Mas por que razão? O professor Elísio, pelo menos no consulado do presidente Nyusi, chegaram a surgir ideias de que, bom, o professor Elísio era partidário do presidente Guebuza porque é do Sul, e que em relação ao presidente Nyusi era um preconceito até tribal, né? Uma pessoa do Norte era muito contundente em relação a isso. Tens algum problema com essas questões? Sim, eu tenho com essa ideia de nos reduzir a esse tipo de coisas, né? Não faz justiça aos primeiros anos da independência, em que nós acreditamos muito num Moçambique que se definia pela nacionalidade. Matar a tribo para construir a nação. Isso foi muito importante, faz parte da minha formação como pessoa, né? E mesmo do ponto de vista político. Não dou muita importância a essas críticas, porque elas não revelam nada contra mim, revelam algo problemático na nossa cultura política, que é a nossa incapacidade de ouvir a crítica, né? de apreciar a crítica pelos seus próprios méritos, e não por quem a faz, ou não ter aquela preocupação de saber, mas por que esta pessoa está-me a criticar? É assim que os governantes aqui, que a classe política reage à crítica. Por que está-me a criticar a mim? Por que está a dizer, ao invés de procurar saber, não é, de onde é que vem esta crítica aqui, do ponto de vista dos méritos das questões. É isso que importa. Se eu escrevo uma coisa, e isso já desde os tempos do presidente Chissano, acontecia muitas vezes, pessoas que estão no governo, eu escrever uma coisa crítica, ligarem para mim. No tempo do presidente Chissano e no tempo do presidente Guebuza, aconteceu isso várias vezes. Pessoas ligam para mim e dizem, mas o que é que você... o que é que você quer dizer com essa crítica? Nós não estamos a entender, né? E eu explicar o que é que eu quero dizer, entendemos, né? Do tempo do presidente Nyusi até agora, inclusivamente agora, os poucos meses de governação que nós temos do presidente Chapo, é completamente diferente. Quando as pessoas ligam para mim, não é para perguntarem, sabe, o que é que nós estamos a fazer mal na sua ótica para você criticar dessa maneira. Telefonam ou escrevem para me explicar, né? Isso não tem muito de liderança, né? Porque liderança não é justificar-se. Liderança é procurar aprender daquilo que as pessoas estão a dizer. E você não está sob nenhuma obrigação de fazer aquilo que os críticos dizem. Eu, quando critico alguma coisa, não é porque eu quero que aquilo que eu digo seja adotado. Eu quero que aquilo que eu digo sirva de referência para a pessoa rever aquilo que está a fazer. E se a pessoa disser assim, não, eu fiz uma revisão e acho que estou no caminho certo, tudo bem, né? Agora, se a pessoa ouve a crítica
e diz assim, você deve ter algum problema pessoal comigo, você deve ter algum problema étnico, tribal e não sei quanto. Essa pessoa está-se a fechar, não é? Não só a crítica, mas também a própria melhoria. Mas deixa eu... Então, faltam mais de 5 minutos para fechar um programa. Uma das questões que eu queria também colocar é que, ao mesmo tempo que o professor Elísio é visto como uma pessoa que critica o sistema, como o Partido Frelimo chama, que foi ser chamado de sistema, né? Mas também não colhe consciência na oposição, principalmente em relação a este novo movimento aqui dos Anamalalas, dos Venâncios e companhia. Por que razão? Qual é o papel de um acadêmico, afinal de contas? É estar em blocos ou é ser uma pessoa livre, para de uma forma livre, digamos assim, fazer uma análise sobre os fenômenos que estão a ocorrer? Olha, é preciso ter em conta que nós estamos a viver um momento de polarização. Então, isso que está a acontecer é normal. E não vai acontecer apenas comigo, vai acontecer inclusivamente com pessoas, por exemplo, dentro desse movimento. A partir do momento em que alguém se revelam ligeiramente crítica em relação ao que os outros estão a fazer, num contexto de polarização, sabe, é como estar numa seita religiosa, não é? O pior inimigo de alguém que é membro de uma seita religiosa não é aquele que pertence a uma outra seita, é aquele que pertence à mesma seita e está a expressar dúvidas, né? Então isso é normal. São movimentos muito sectários, quer dizer, a questão da pureza ou alegada pureza. Exatamente, né? Então eu estou a aparecer na linha do fogo, não é? De pessoas sectárias, né? Mas isso tem a ver com a polarização e por isso para mim não é assim tão importante como reação a mim. É importante como o momento, como manifestação do momento que nós estamos a viver aqui. Mas aqueles comentários no Facebook não, deixam preocupado, triste? Não triste por constituírem ofensa à minha pessoa, triste por revelarem a falta de qualidade no debate na esfera pública, né? Porque a minha preocupação como acadêmica é contribuir para a melhoria da qualidade do debate na esfera pública. Portanto, não é alegrar pessoas. Como... Não. Então, esse é um aspecto muito importante que a gente devia referir. E o papel do acadêmico, na verdade, é esse aí. Sabe, Zé Belmiro, eu tenho estado a dizer desde ontem, em conversas aqui com várias pessoas, que a minha relação com Moçambique, o meu sentido de moçambicanidade é definido pela grande admiração que eu tenho por aqueles jovens que lutaram pela autodeterminação, né? Portanto, para mim, a moçambicanidade está nesse momento, está nessa memória de pessoas que me deram nacionalidade, de pessoas que me deram um país. Agora, isso pode ser problemático do ponto de vista de participação na discussão pública, né? Porque eu não quero perder esta memória. E até certo ponto, e espero que as pessoas me entendam aqui, até certo ponto, a saída da Frelimo do poder eu posso ver essa saída como uma perda que eu estou a ter, né? Estou a perder aquele meu momento de memória. Então eu tenho que fazer um grande exercício de autossuperação para entender a legitimidade de quem diz que enquanto a Frelimo continuar no poder, este país não vai estar bem. Entretanto, eu próprio acredito, já desde algum tempo, já desde o último mandato, né, do presidente Nyusi, acredito que o principal obstáculo para o desenvolvimento de Moçambique neste momento é a Frelimo, né? Acredito nisso aí. Mas eu continuo fiel à ideia que eu tenho da Frelimo, que essa ideia vem dessa memória. E o que isso significa para mim não é que eu deva ajudar a Frelimo a ficar no poder, não é esse o meu objetivo. O que eu devo fazer é ter uma relação crítica com a Frelimo. É o que eu estou a fazer. Quando eu critico as coisas que eu acho que não estão bem, porque eu acho que essas coisas que não estão bem vão contra essa memória que eu tenho, que é muito importante, que me define como moçambicano. Agora, as pessoas naturalmente que não vão concordar com uma e outra coisa que eu disser,
Mas isso é normal e nós temos que aprender a conviver com isso. Se calhar duas questões mesmo para fechar. Mas a primeira questão que eu queria colocar, o professor nunca questionou a possibilidade de voltar definitivo para Moçambique. Porque acredito que está lá em Basileia, está bem lá, você critica a partir da distância. Como é que... O professor Moanha parece regressou, também enfrentou um pouco dessa ideia de que só critica a distância. Sim. O patriotismo não se exerce à distância, como se diz, exerce aqui. Como é que é? Não, Quando é que eles Macabo volta a Moçambique? Eu estou a voltar, eu estou a voltar, já cheguei ao fim praticamente da minha vida profissional, não tenho nenhuma razão para continuar lá, e não só isso, tenho boas razões para voltar a Moçambique, tenho mulher moçambicana, estou a formar nova família com uma mulher moçambicana e acho que faz todo o sentido regressar aqui ao país. Agora, ainda bem que me coloca essa pergunta porque dá uma oportunidade de esclarecer aqui um equívoco. Há pessoas que pensam que se concordam com o que alguém diz, não é? Significa que essa pessoa está apta para assumir grandes responsabilidades num país, né? As tarefas, as sim, que sei lá, porque eu sou professor lá fora, eu seria talvez o melhor ministro da educação aqui e sempre as pessoas falam do ministério. Eu preferiria ser ministro das finanças porque é lá onde está o dinheiro, né? Mas, ou da defesa, para ver se resolve aquele problema de Cabo Delgado, né? Mas a questão não é essa. A questão não é ter as pessoas que a gente acha que tem capacidade técnica, porque o governo não precisa de capacidade técnica. A capacidade técnica está nas instituições do Estado. O governo precisa de gente política, que tenha um sentido político forte, que tenha trabalhado. Olha, não quero criar um momento problemático aqui, mas nós temos agora um presidente que não tem percurso político, né? Não que foi administrador, governador. Exatamente, não tem percurso político, ele tem um percurso técnico, porque um governador, um administrador aqui em Moçambique é um técnico, é uma pessoa que cumpre ordens e dá ordens, não é uma pessoa que faz política, é diferente, né? E ele agora tem que fazer política. Não pode continuar no mesmo registro, né? E ainda não acertou o passo, porque fazer política é completamente diferente. Já tem a ver com aquela coisa de visão e de projeto político. Já tem a ver com a transformação de ideias boas que ele tem em projeto político. Então nós precisamos na política de políticos, não de técnicos, né? E eu, digamos assim, teria aptidão como técnico, não como político. E por isso mesmo, regressando a Moçambique, não vejo a minha utilidade na política, a não ser como alguém que comenta a política. Vejo a minha utilidade nas áreas para as quais eu fui formado. Portanto, ser professor e por aí fora. Só para fecharmos mesmo, Moçambique tem futuro nos próximos 50 anos? Bom, se a Frelimo não mudar, Moçambique não tem futuro. A Frelimo precisa mudar. E eu não vejo, infelizmente, nada que me indique que ela esteja em condições de fazer essa mudança. Agora, tenho que suavizar um pouco a coisa, dizendo que nós somos um país jovem, nós temos muitos jovens e felizmente os jovens estão a ficar cada vez mais ativos, mais alertas, e só vendo isso aí dá para ter muita esperança que esses jovens possam salvar o país. Mas esse do Janamalala e do Janamalala, são alternativa a Frelimo ou não? Não, neste momento não são, porque eles são o espelho da Frelimo, né? O comportamento que essa gente tem é o comportamento, digamos assim, de quem se consumou como Frelimo, né? Portanto, a Frelimo teve esse sucesso perverso, né, na nossa sociedade, de criar uma oposição à sua imagem, né? E eles vão precisar de se libertar disso aí. Portanto, nós precisamos de jovens, e nós estamos a ter esses jovens,
que acreditem, que querem fazer uma mudança, que amanhã nos dê um país governável. Né? Esse é que é o grande desafio. Exato, professor, muito obrigado por este momento, por esta aula, digamos assim, nesse percurso. Sim. Eu não sabia que você tinha estado na linha. Deve ter sido um terror por aí. Então, muito obrigado por esse testemunho do quadro de nos 50 anos aqui no nosso país. E para você, caro telespectador que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos no próximo domingo. Até lá, boa noite, forte abraço. Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Moçambique, nossa terra bendita.